do canal Vencendo Obstáculos. O vídeo de hoje veio para apresentar a vocês mais um capítulo da Uso Capião, do vídeo que eu fiz sobre Uso Capião. Então, para quem assistiu os vídeos anteriores, vai saber que eu dividi a matéria em 5 vídeos e eu já postei os 2 anteriores, eu vou deixar o card aí em cima. Na sequência, a gente vai ver o terceiro vídeo dessa série, que vai tratar de uso capião ordinária, uso capião tabular, direito intertemporal nas uso capiões extraordinária e ordinária, uso capião especial urbana, uso capião urbana coletiva. Mais uma vez, para quem não assistiu aos vídeos anteriores, pode perceber que eu iniciei essa série porque eu estava dando uma lida, né, no intervalo entre o trabalho e o almoço, eu estava dando uma lida no consultor jurídico e me deparei com essa seguinte notícia. Donos de imóvel não respondem por débitos de condomínio anterior ao uso capião, diz STJ. Quando eu estava lendo essa notícia, me veio à cabeça essa questão aí que caiu na prova de TJRJ. Se eu tivesse acertado, eu já falei nos vídeos anteriores, eu teria ido para a segunda fase. Por a matéria ser relevante e ter um livro muito legal sobre a matéria, esse daí é o sumário do livro no que se refere ao uso capião, eu peguei e fui procurar no Código Civil as menções ao uso capião, na Constituição da República, no Estatuto da Cidade, e resolvi fazer esses vídeos para que ele ficasse como um resumo, não só para mim, mas como para todas as pessoas que assistam ao canal e tenham interesse na matéria uso capião. Então, a primeira uso capião de hoje, a uso capião ordinária, eu destaquei o princípio da operabilidade. Para quem não lembra, o Código Civil ele é estruturado nesses 3 princípios da eticidade, sociabilidade e operabilidade, e ele visa a superar o regime anterior, que era patrimonialista, era mais para o lado do pater família, falava em pater família, não falava no poder familiar, né? Era muito pro lado voltado para o lado do homem. Então ele veio para superar esse regime anterior e, com relação à uso capião ordinária, ao destaque ao princípio da operabilidade. Como requisito para uso capião ordinária, tem que ter a posse contínua e incontestada, mais justo título e boa-fé. No decorrer desse vídeo, vocês vão ver o que significa essa posse contínua, né? O período, e justo título e boa-fé também. Contestado é que ninguém conteste a posse daquele que visa a requerer a uso capião. Justo título. O que é um justo título? Justo título é um ato translativo inapto a transferir a propriedade por vício formal ou substancial. Então, como exemplo, se um terceiro vender um imóvel que não é de sua propriedade, esse é um justo título, porque aquele que adquire o imóvel, ele, na verdade, ele está sendo ludibriado, ele acredita que aquele imóvel seja da propriedade daquele que está transmitindo a propriedade por aquele contrato de compra e venda. É um instrumento do possuidor que acredita deter o direito de propriedade, mas que quando ele for registrar aquele imóvel, ele não vai conseguir registrar porque lhe falta esse requisito. Esse título, na verdade, é um título inapto a produzir os efeitos que um título apto seria capaz de produzir. Ele é formalmente idôneo para transferir a propriedade, mesmo com esse defeito. Tem a questão do duplo significado, eu remito à leitura do 1201 do Código Civil e 1242 do Código Civil. Por exemplo, o contrato de compra e venda entre pessoas, sendo que o que está vendendo não é proprietário, ele é um título apto para transmitir a propriedade. Mas, como aquele que está transmitindo não tem a propriedade, ele não poderia vender a propriedade. E aquele negócio, aquele que está adquirindo a propriedade, se ele ficar lá naquele período de 5 a 10 anos e tiver boa-fé, esse período ele acaba sanando o defeito lá do título.
Esse título é informal, então, por exemplo, uma pessoa não precisa ter um contrato de compra e venda, ele pode avançar com o pseudo-proprietário, ele pagar lá o valor pela compra do imóvel e outros direitos reais também, e, e aí ele não registrar. Então, ele é um ato informal, qualquer ato jurídico hábil a receber, a transmitir a propriedade, ele vale como justo título. Eu remeti a leitura do Info 260 do STJ, pode ser visto tanto no site do Dizer o Direito como no próprio site do STJ, Jurisprudência, só que ele tem que dar um Ctrl F para pesquisar sobre o uso capião. Requisitos cumulativos, onerosidade, registrado e função social. O justo título isoladamente não conduz a uso capião, ele precisa do justo título e boa-fé. Na sequência eu falei um pouco sobre registro e não registro. Tem lá os requisitos cumulativos da onerosidade, do título registrado e função social. Se não houver o registro, o prazo vai ser de 10 anos. Se houver o registro, esse prazo cai pela metade e passa a ser de 5 anos. Os vícios formais e substanciais são esses que estão aí, venda não domino, que é aquele transmissor. Eu citei no exemplo acima, quem está transmitindo ele não é o proprietário, então ele não poderia vender. Título com vício gerador de invalidade, o ato jurídico de transmissão ele tem um vício que pode causar nulidade ou anulabilidade. No caso, por exemplo, de uma transmissão por um incapaz que não estiver devidamente representado ou assistido, isso é uma causa de nulidade ou anulabilidade. Mas o tempo vai sanar esse defeito do título. Título não atende ao plano de eficácia. Eu citei a escada pontiana, porque quem não se lembra, não manja da escada pontiana, a escada pontiana ele fala que o ato ele tem 3 planos: o plano de existência, de validade e de eficácia. Então, se o plano não atendeu o título não atendeu o plano de eficácia, ele atendeu da existência e da validade, mas ele não é eficaz. Então, são vícios formais que podem ser convalidados pelo decorrer do tempo. Com relação à boa-fé, boa-fé é um estado subjetivo da ignorância da existência de vício. Então, aquele que está adquirindo o imóvel, ele não sabe que ele está adquirindo o imóvel de uma pessoa que não é proprietária do imóvel. Esse requisito ele é mais do que o animus domini, e quando você exige um justo título, você está dispensado da prova da boa-fé. Ou seja, há uma inversão do ônus de provar a boa-fé, e aquele que está contestando a sua posse é que vai provar que você está de má-fé. Uso capião tabular. Eu remito à Lei de Registros Públicos, artigo 214, tem que ir lá dar uma lida para entender o que trata o uso capião tabular. É uma convalescença registral. Nesse caso que eu citei da incapacidade do alienante o alienante incapaz sem representante e o desrespeito das formalidades legais, a aquisição ela tem que ser invalidada com consequente cancelamento do registro. Citei aí o parágrafo único do 1247 do Código Civil, isso daí não tem jeito, tem que ir lá dar uma lida. Como eu pretendo utilizar esse vídeo? Indo para Niterói, eu vou dar uma olhada no vídeo enquanto eu estou no ônibus, estou ouvindo o áudio, estou vendo o vídeo, e aí isso tem que ir me remetendo ao que eu coloco no vídeo. Então, enunciado, eu tenho que lembrar do teor do enunciado, porque geralmente o que cai na prova é o teor do enunciado. Estou falando do parágrafo único do 1247 do Código Civil. Eu tenho que me lembrar do teor. Então, está assistindo esse vídeo, não lembra do teor, pausa o vídeo, vai lá na Lei de Registros Públicos, dá uma olhada no artigo, vai no 1247 do Código Civil, dá uma olhada no artigo também, e assim sucessivamente. O enunciado 569 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal fala que o 1242 é matéria de defesa e prescinde de ação de uso capião. Então, por exemplo, uma pessoa está contestando a sua posse em uma ação própria para esse mistério, você pode alegar como matéria de defesa a uso capião tabular. E você não precisa ajuizar uma ação de uso capião para que você alegue como matéria de defesa. Prosseguindo no conteúdo do vídeo, com relação
a direito intertemporal nas usucapiões extraordinária e ordinária é o seguinte: o 2028 do Código Civil ele traz um dispositivo e o 2029 ele traz um outro dispositivo. Porque quando há função social, o prazo ele vai ser menor. Quando não houver a função social, vai haver um prazo maior. Então aqui eu sugiro a leitura do dispositivo. Se for o caso, pause o vídeo para dar uma lida no que está na tela e façam exemplos também, porque é muito importante fazer exemplo. O enunciado 564 fala que esse com a função social ele tem aplicação imediata. Súmula 445 do STF, vale a pena ir lá dar uma lida no teor da súmula. Prosseguindo com o conteúdo do vídeo, a gente tem a uso capião especial, uso capião urbano. Aquele que detém uma área urbana de até 250 metros quadrados, mais 5 anos ininterruptos, mais ânimos domini, para fins de moradia e não possua outro imóvel no período aquisitivo, então o camarada ele foi lá e completou os 5 anos. Ele adquiriu outro imóvel, ele mesmo assim ele pode adquirir a uso capião especial urbano, porque ele não é detentor de um imóvel dentro daquele período de 5 anos. A posse ela tem que ser pessoal e os efeitos que gera essa pessoalidade é de não poder ocorrer acesso a possessões. Quem não tiver ligado na acesso a possessões, dê uma olhada nos vídeos anteriores sobre o uso capião, que no primeiro deles eu explico. No caso do uso capião especial urbana, não rola a acesso a possessões, porque é um conflito entre a finalidade da norma, eu marquei entre parênteses mens legis, né, o que o legislador quis alcançar quando ele produziu a norma, mas a sucesso e possessões rola. Eu sugiro que voltem lá para dar uma olhada, que eu falei sobre acesso e possessões e sucesso e possessões nos vídeos anteriores. A moradia ela tem que ser individual, né, observado o sentido amplo da entidade familiar, né, conforme a Constituição da República. Essa moradia individual não é por cada um da mesma família, é questão familiar. Eu citei o 1243 do Código Civil, cuja leitura eu remeto. Quem remete a alguma coisa, então a cuja leitura eu remeto, corrigindo. Assim como os enunciados 317 e 313 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Com relação ao enunciado 85, eu só destaquei que o apartamento é usucapível. O 314 do enunciado 314 das Jornadas de Direito Civil fala que não se computa a fração ideal da área comum. Vai dar uma olhada para entender melhor o que significa esse destaque que eu fiz. Eu destaquei também o recurso extraordinário 260.523. Vale a pena entrar no site do STF para ver sua ementa, dar uma lida na ementa, porque geralmente eles cobram elementos da ementa, né? É muita covardia numa prova eles cobrarem a integralidade do entendimento esposado no RL ou no RESP. Direito ao uso capião urbana é uma única vez, eu também falei sobre isso nos vídeos anteriores. A rural está fora, não há menção legal sobre mais de uma vez você usa o capião uma área rural. Esse RESP, embora o livro não fale, eu me lembro que há um tempo atrás, para um dos concursos que eu fiz, eu li esse RESP do STJ falando que o imóvel de 126 metros quadrados ele é inusucapível, porque ele ofende o parcelamento mínimo do solo urbano previsto no plano diretor. Eu me lembro que tem uma controvérsia, parece que o STF ele tem um entendimento diverso sobre a matéria, vale a pena pesquisar isso daí, porque é muito legal. Eu só estou destacando, porque quando eu for ver o vídeo eu tenho que me lembrar dessa controvérsia, e eu acabei destacando melhor a uso capião urbana coletiva, porque já foi objeto de prova. Agora eu não lembro se caiu no TJRJ, ou no Ministério Público, ou na prova do TJ de Minas Gerais. E quais são os requisitos para uso capião urbana coletiva? Núcleo urbano informal, o conceito de núcleo urbano informal está nessa lei que eu apontei aí. Também tem a questão da não oposição, por um período de 5 anos, com relação à população carente. O fracionamento ele tem que ser de até 250 metros quadrados por cada unidade familiar. O imóvel tem que ser um imóvel único para fins de moradia e
existir a impossibilidade de identificar o imóvel de cada possuidor. Se o imóvel é único, não tem como você fazer essa separação para fins de uso capião urbana coletiva. Eu citei também o enunciado 236 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que ela trata sobre o possuidor. Vale a pena dar uma lida também. Também tem o artigo 10 do Estatuto da Cidade, que foi alterado por essa lei que está aí embaixo. Eu não vou colocar na descrição do vídeo a lei, e ela traz os objetivos da REURB. Quem quiser dar uma olhada na lei, como que o Planalto.gov ele coloca os textos das leis na internet? Ele coloca um L antes do número da lei. Então basta que coloque um L com o número da lei, que o próprio navegador ele já te remete ao conteúdo da norma. Por isso que eu não vou colocar lá embaixo, que isso aí vocês sabem fazer, eu já expliquei nos vídeos anteriores, e vamos que vamos para frente que atrás vem gente. Uso capião urbana coletiva. O Estatuto da Cidade, ele dispõe que a sede de possessões é permitida, trata-se de interesse meta-individual. Ao ser declarada a uso capião urbana coletiva, se institui um condomínio necessário entre a galera que está fazendo o uso capião. E quando é declarada a uso capião, cada um dos que estiverem buscando a uso capião tem uma fração ideal, né? O caráter é indivisível. Mas os condôminos eles podem deliberar o contrário, mediante uma assembleia em que 2/3 dos condôminos cheguem a essa conclusão, o juiz pode homologar, mas somente depois de declarar o uso capião, por um motivo óbvio. Se os condôminos ainda não são proprietários daquele imóvel, eles não podem dispor sobre o imóvel. Muito embora diga-se que eles têm que observar lá aquele 1228 do Código Civil, que são os poderes inerentes à propriedade, eles ainda não são proprietários. Então essa deliberação deles, ela em tese não teria feito. Então o juiz homologa após declarar a uso capião. Há uma questão interessante com relação à substituição processual. A associação de moradores, ela possui legitimação extraordinária para requerer em nome próprio o interesse alheio. E que interesse alheio é esse? O interesse de todos aqueles que buscam a uso capião coletiva. Então, em vez de cada um deles a título individual e buscar essa uso capião coletiva lá, né, por intermédio de uma ação, a associação de moradores ela pode, em nome desses beneficiários da uso capião urbana coletiva, fazer esse requerimento. É uma hipótese de legitimação extraordinária. Legitimação extraordinária. Legitimação extraordinária. Por que eu repeti tanto? Eu repeti tanto porque eles vão colocar na prova, eles podem até colocar, é uma hipótese de substituição processual na qual se observa a legitimação ordinária ou outro tipo de legitimação. Então é legitimação extraordinária. Seguindo com o conteúdo do vídeo, para finalizar, com relação ao uso capião coletivo de bens públicos, é impossível, em regra, uso capir bens públicos de forma coletiva. Mas há uma exceção prevista nessa lei aí, no artigo 5º, incisos 1º e 2º. E, claro, eu estou me preparando para o concurso do MP, eu tenho que saber que o MP, em caso de conflitos fundiários, a sua participação é obrigatória. E isso está nessa lei aí no Estatuto da Cidade, artigo 12, parágrafo 1º, mas também, se não me falha a memória, está lá no Código de Processo Civil. Então, finalizando esse vídeo, galera, eu agradeço mais uma vez a sua paciência. Essa série é uma série que é muito importante, vocês viram aí que isso cai na prova. Eu peço que, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem o seu like, isso é muito relevante para mim, para saber que o vídeo está cumprindo o seu efeito. Inscrevam-se no canal também, ativem o sininho para continuar recebendo a notificação sobre os vídeos que eu produzo, né? No canal eu não trato somente de rotina de estudo, sobre concurso público, eu trato também sobre investimentos, trato também sobre investimento amortizando parcelas futuras de imóvel para deixar de pagar menos juros do imóvel que eu adquiri, da energia solar. É muito bacana, é um conteúdo família, é um conteúdo para o nosso povo aprender a guardar dinheiro também.
fazer operações também no mini dólar para tentar multiplicar essa grana, porque vale muito a pena, né? Eu não recomendo nem sugiro que façam o investimento que eu faço, né? Eu mostro o que eu faço, mas eu creio que seja muito legal operar o mini dólar, aprender a operar o mini dólar e o mini índice. O mini índice exige até menos garantia que o mini dólar. E assim, vale muito a pena entender como é que funciona o gráfico, como é que funcionam as notícias, entender um pouco de economia, beleza, pessoal? Deixa o comentário aí embaixo, que isso também é relevante para mim, para eu saber o que você está achando do vídeo, se o vídeo não ficou claro, se eu posso ajudar em mais alguma coisa, se esse resumo que está aí já te deu um norte para você estudar a matéria para concurso público, ou para faculdade, ou como mera curiosidade. E é isso aí. Forte abraço, até o próximo vídeo. Weber do canal Vencendo Obstáculos.